Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Catiane e a história que eu quero contar é sobre um homem que foi o maior exemplo de amor que eu poderia ter na vida. O meu pai. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu vi o meu pai se dedicando à minha irmã Maiara, que nasceu com paralisia cerebral e precisava de cuidados constantes. Olha, a nossa família sempre girou em torno dela. E o meu pai, apesar de exausto do trabalho, nunca deixou de estar presente. Ele era um homem simples, sabe? Trabalhador, que não conhecia a palavra descanso. Depois de um dia inteiro de serviço pesado, a primeira coisa que fazia ao chegar em casa era pegar a Maiara no colo e levá-la para o banheiro para que a minha mãe pudesse dar um banho nela. E isso se repetia todos os dias durante anos. Mas com o tempo, os anos cobraram o seu preço, porque o corpo do meu pai começou a dar sinais de desgaste. O peso da Maiara nos braços fez com que ele desenvolvesse um problema sério na coluna e sentia fortes dores até insuportáveis. Mas ele nunca reclamava. Fazia tudo o que precisava ser feito, como se o amor por ela fosse o suficiente para suportar qualquer sofrimento. E sabe de uma coisa? O meu pai nunca soube o que era sentar com os amigos para tomar uma cerveja ou assistir um jogo de futebol do início ao fim. Sabe, o tempo dele era todo dedicado a Maiara. E mesmo trabalhando o dia inteiro, quando finalmente podia descansar, ele dava o descanso para a mamãe, dizendo que ela precisava estar bem no dia seguinte, porque a Maiara precisava dela 100%. E honestamente, ele nunca deixou a minha mãe enfrentar tudo sozinha. Ele foi um verdadeiro parceiro. Olha, os anos passaram e a Maiara ficou cada vez mais pesada. E mesmo com a mamãe e eu ajudando, o maior peso ainda era dele. E já dava para perceber, sabe, que ele já não era mais o mesmo. A força já não era mais a mesma, mas com o seu jeito brincalhão, ele até sorria e dizia que precisava tomar a vitamina do Popeye para levantar a Maiara apenas com um dedo. Bom, e um dia, enquanto eu lavava a louça e ele enxugava, eu perguntei se sentia falta de ter um tempo só para ele. Assim como os meus tios que toda quarta-feira iam para o futebol ou se reuniam na casa da avó para assistir os jogos. E ele olhou para mim sorrindo e respondeu que onde não cabiam as suas preciosas, ele também não cabia. E completou dizendo que não sabia fazer outra coisa senão cuidar de nós. Olha, o papai dizia aquilo porque a família dele nunca gostou muito de nós. Desde que ele começou a namorar a mamãe, a família dele não apoiou o relacionamento. Olha, eles diziam que a minha mãe já era uma mulher experiente que tinha uma filha, enquanto ele, um rapaz estudioso, bonito e trabalhador, merecia algo melhor. E por causa disso, e pela forma como a família nos tratava, ele preferiu se distanciar. A verdade é que quando o meu pai conheceu a minha mãe, eu já tinha quase 2 anos. E o meu pai biológico havia sido morto em um assalto. E a minha mãe enfrentava sozinha a barra de me criar. E foi então que ela conheceu o meu pai, que se apaixonou por ela no momento em que ele a viu. Olha,
Ela trabalhava em uma agência bancária e ele estava sempre lá para resolver problemas. E assim que os seus olhares se cruzaram, o amor foi imediato. E o Tomás cuidou de mim como um verdadeiro pai. Ele me ensinou a falar porque antes dele eu não falava nada. Depois foi ele quem me ensinou a andar de bicicleta e nas lições então ele sempre fazia questão de sentar comigo e de me ajudar. E por toda a minha vida ele esteve ali presente e eu só gratidão a ele. Enfim, e diferente da família do papai, a família da mamãe sempre estava presente. Eles queriam ajudar, sabe? Eles vinham em casa, faziam a festa de Natal, de Ano Novo, para que pudéssemos comemorar em família, já que o meu pai se recusava a ir à casa dos outros. Olha, era muito bom quando tinha gente em casa, porque o meu pai, ele relaxava, ficava mais leve e podia conversar com alguém sobre algum assunto diferente. Bom, eu terminei os meus estudos, comecei a trabalhar e decidi fazer um curso de fisioterapia. Na verdade, tudo começou por causa da minha irmã e eu acabei me apaixonando pela profissão. E sabe de uma coisa? Isso fez toda a diferença não só para minha casa, mas em muitas outras famílias. Eu atendi pessoas que não tinham dinheiro para pagar. E sabendo que a minha ajuda faria uma grande diferença na vida delas, eu me comprometia de coração. E no final, sempre conseguimos alcançar resultados satisfatórios. Olha, Deus nunca me deixou desamparada, sabe? Enquanto eu atendia uma pessoa de graça, vinham 10 que pagavam. E eu me casei com o Natan, que também era um colega de profissão. E juntos nos empenhamos em trabalhar para dar mais qualidade de vida para Maiara. Nós queríamos oferecer a ela um futuro melhor e ao mesmo tempo garantir que o papai finalmente tivesse o descanso que tanto merecia. No entanto, ele era teimoso, sabe? Firme nas suas rotinas e não abria mão do que estava acostumado a fazer. Olha, e quando a minha irmã faleceu, foi como se o mundo dele desabasse. Ele ficou completamente perdido, sabe? Desorientado, sem saber o que fazer com as horas e os dias livres que eram antes preenchidos com a sua rotina assim, tão bem definida de cuidar da Maiara e de estar ali sempre para ela. E sabe de uma coisa? A morte da Má arrancou do meu pai o seu propósito diário. E ele se viu sem direção, sabe? Tentando se encaixar em um novo espaço de silêncio e vazio que antes não existia. Olha, ele não estava mais acostumado com a ideia de não ter o que fazer o tempo todo. E o luto o consumiu. Não apenas pela perda, mas pela incerteza de como viver sem aquela rotina que tanto definia. E não foi fácil tirar ele daquela caverna. Mas com o tempo, o papai foi entendendo que não havia motivos para continuar no escuro, que já havia sido tão fiel a ela e à nossa família. E foi aí que ele se permitiu sair de casa, levar a mamãe para viajar e viver a vida como realmente merecia. E um dia ele virou para mim e perguntou se estava fazendo o que era certo. E eu quis saber do que ele estava falando, sabe? E foi quando ele me perguntou se estava fazendo certo em ser feliz, em não chorar mais pela Maiara e só se lembrar dela com alegria. E eu respondi que ele sempre foi o nosso pilar, o nosso exemplo de como viver para a família. E expliquei que ele precisava entender que a felicidade dele não era uma traição e que para mim a Maiara ficaria feliz em vê-lo alegre, sorrindo e carregando a lembrança dela no coração.
não com dor, mas com alegria. E naquele momento não era mais hora de chorar, era hora dele se cuidar e viver com a mamãe o que ele sempre dizia que queria viver. E o meu pai não disse nada, ficou sério em silêncio. E no dia seguinte, ele e a mamãe fizeram as malas e foram viajar. E a partir daí, ele foi descobrir o que era se sentar à mesa com os amigos e familiares. Conversar assim, sem hora para dormir, sabe? Sem pressa para voltar para casa, assistir a um futebol do começo ao fim e até se arriscar a ir a uma partida de futebol. Mas quando a gente pensou que ele estava se divertindo, lá estava o meu pai em casa, dizendo que não tinha paciência para aquilo e que o bom mesmo era ficar com a mamãe assistindo alguma coisa. E os dois juntos aproveitaram a vida. Bom, o papai curtiu bastante, o meu filho foi um avô fantástico. E aproveitou bastante aquela fase da criança, sabe? Quando dava para ele levar e buscar o meu filho na escolinha. E até hoje o meu pai é um paizão, sabe? Quando eu olho para trás, eu vejo que ele me ensinou não só a ser uma filha grata, mas também a importância de viver cada momento com os que amamos. Ele me mostrou que o amor verdadeiro não está em sacrifícios solitários, mas em compartilhar a vida e a felicidade com aqueles que são importantes para nós. E por mais difícil que tenha sido, ele encontrou a sua paz e mostrou de uma maneira silenciosa que nunca é tarde para se permitir viver novamente. E o que eu quero dizer é que para homenagear alguém que você ama, não é preciso esperar a pessoa partir. Você pode fazer isso enquanto ela está aqui, em vida, e mostrar o quanto ela é especial. E por isso eu digo, Pai, eu te amo.